O momento mais importante na vida de um homem é quando ele entende que a lição mais valiosa que ele terá em sua vida é que ele só será verdadeiramente valorizado, honrado, admirado e respeitado com base nas suas ações, nos seus feitos, na sua conduta e nas suas realizações. Entretanto, dentre todas essas características que eu acabei de falar, existe uma, existe uma característica que se destaca e que está acima de todas, que é justamente a capacidade individual de um homem de solucionar e resolver problemas, sejam eles problemas internos ou problemas externos, perdão, seja eles problemas pessoais ou problemas de terceiros. E esses problemas ou desafios, eles se estendem desde a área pessoal, desde a área física, por exemplo, desde a área emocional, espiritual e vai até mesmo para as áreas mais influenciadoras na vida de uma pessoa, como a área social, a área profissional e a área financeira também. Em um momento da minha vida, eu percebi que esta citação, que esta afirmação era verdadeira por meio dos seus frutos, ou seja, por meio daquilo que ela me deu quando semeei. Que até então poucas pessoas haviam me falado, me haviam dito que um homem ele só é respeitado com base naquilo que ele faz, com base naquilo que ele representa. Até porque a gente sempre vê um discurso politicamente correto dizendo que todas as pessoas são amadas e valorizadas incondicionalmente, sem fazer absolutamente nada. Só que eu posso dizer com toda a veemência do meu coração e de todo o meu ser é que isto é uma fala que falha com a verdade. Até porque ninguém é, ninguém ninguém consegue enxergar valor numa pessoa que nunca teve uma um, um start, um alavancar em sua vida. Ninguém. Eu falo isso por experiência própria, porque eu só passei a ser mais respeitado, perdão, quando eu comecei a me desenvolver espiritualmente, socialmente, intelectualmente, fisicamente e até mesmo emocionalmente. Mas antes disso, eu não era valorizado. Pelo contrário, as pessoas nem olhavam para mim. Além disto, eu vi que eu deveria provar para, para o mundo, de certa forma, o meu valor e tudo aquilo que eu era capaz de fazer. E isto foi até mesmo uma lição reforçada por um dos meus familiares, por um tio meu, que ele falou que não bastava, só um adendo, ele não usou necessariamente estas palavras, mas o contexto era esse. Ele falou que de nada bastava você ter, eu no caso, ter um grande potencial, uma grande inteligência. Porque querendo ou não, as pessoas, elas só iriam te valorizar, te ver como referência com base nas suas provas, com base nos seus resultados. No fundo, eu sentia que sabia aquilo, mas
parecia que ao mesmo tempo que eu sabia, eu não dava tanta atenção assim. Mas depois que eu compreendi essa questão de provar o meu potencial, de certa forma, para que para que assim eu fosse valorizado de fato, como está acontecendo comigo agora, e desde aquele momento que eu conversei com meu tio, que foi o meu familiar que me ajudou, até este momento, eu passei a ser mais valorizado. Tem pessoas que chegam em mim e falam e, e dizem: Nossa, o Rodrigues, ele é tão inteligente, ele sabe disso, sabe daquilo. Ou então, se ele não sabe, ele me ajuda a descobrir, mas ele não tenta me empurrar a goela abaixo uma ideia. Pelo contrário, ele mostra as várias perspectivas para que eu mesmo chegue na minha conclusão. E ele ainda me ajuda a como ver, a como descobrir qual é a conclusão correta. Ou então a que mais se aproxima da conclusão correta. E eu posso dizer para você, ainda mais, se você que está me ouvindo é um homem, eu posso dizer sem sombras de dúvidas que você que está me ouvindo só será respeitado, visto e valorizado com base nos seus resultados e principalmente com base na sua capacidade de solucionar problemas, seja ele em diversas áreas. E isto, como falei, não se limita apenas a problemas pessoais ou problemas internos também, os externos. Ou seja, pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Só que é um porém. Tem algumas coisas que eu devo explicar. Primeiramente, você não deve tentar se provar de uma forma mais literal para as pessoas só para que você seja valorizado. Ou seja, tem que haver um propósito por trás disso. Primeiramente, você deve ser valorizado e buscar a aprovação do Criador. E, segundamente, você deveria ver o seu respeito como consequência da sua boa conduta, ou seja, sem necessariamente esperar de uma forma obrigatória que você o receba, mas sim fazer a sua parte e que por meio disso você obterá tudo aquilo que já é seu, que neste caso seria a sua valorização, que pode ser um cargo maior, status sociais mais elevado, a participação de um grupo específico, por exemplo, um grupo financeiro, e assim por diante. Infeliz, infelizmente ou felizmente, esta, esta, esta questão de se provar, ela ao mesmo tempo pode ser boa e ao mesmo tempo pode ser ruim. Ela pode ser boa no sentido de que, após você conseguir se provar, as pessoas dificilmente irão te contradizer. Entretanto, até você conseguir se provar, até toda essa etapa, quase tombei o microfone aqui. Depois de até toda essa etapa ser cumprida, você teria que, que entre aspas, sofrer, digamos assim. Depois eu, em um próximo vídeo, eu irei explicar melhor. Mas para que haja uma compreensão mais simplória, eu usarei esse termo, sofrer. Mas não é bem isso que eu quero dizer. Você teria que sofrer, teria que passar por um processo, melhor assim, para que até então você fosse valorizado. Mas é nesse processo que muitos desistem. E por que desistem? Porque eles se limitam a, primeiramente, aquele discurso politicamente correto, ou então a ideia de que eles devem resolver o problema. Mas talvez você esteja me perguntando: Ah, Rodrigues, mas qual é o problema de pensar em resolver o problema? O problema não está. A questão não é necessariamente pensar em resolver o problema, mas sim limitar-se somente a isto e não pensar
em como, em qual critério, em qual técnica utilizar para resolver os seus problemas. Pois não basta apenas querer, basta saber como. E de nada vale ter uma boa intenção se a sua intenção, na prática, não é a mais correta. Eu sei, pode ser duro, pode ser doloroso ouvir isto, mas quanto mais cedo você aceitar, mais fácil será a sua vida. Mas talvez você possa me perguntar, ok, então qual foi a sua técnica de resolução de problemas? Para que então você começasse a ser respeitado, para que então seu potencial fosse se elevando dia após dia e para que você estivesse se tornando uma pessoa cada vez melhor. Simples. Não tão simples assim, mas quando você se qualifica em um certo nível de consciência, você acha simples. Porque tem coisas que estão na nossa cara, assim, em nossas faces, mas que, por estarmos prestando atenção em vários problemas, até o que é óbvio, deixa de ser óbvio e acaba sendo algo abstrato. Mas a técnica que eu utilizei, ou melhor, antes de explicar a técnica, eu irei explicar qual foi todo o meu processo até descobrir a técnica. No início, meu processo foi o mais convencional, ou seja, eu pesquisava na internet vários professores, vários tutores e mentores, os famosos coaches. Um adendo, não há problema algum em ser coach, pois ser coach é ser professor, treinador. A questão é o que o seu coach ensina. O carro em si não é tão relevante assim. O que mais importa é o que sai de sua boca e as suas palavras. Pois, querendo ou não, uma palavra errada pode acabar com o seu futuro, ainda que seja de forma direta. Aí nisto eu comecei a seguir alguns aconselhamentos, algumas ideias e alguns conceitos para tentar resolver os problemas e desafios internos. Até porque tudo começa no interior para vir para o exterior. E até mesmo o exterior é um reflexo do seu interior. Mas isto é tema para outro vídeo. E nisto de pesquisar a solução dos meus problemas por meio de coaches e, e profissionais de certas áreas, por assim dizer, eu percebi que havia um problema muito presente em todos eles, em cada um deles. É que eles tinham uma espécie de monopólio conceitual. Por exemplo, eles achavam que resolvendo apenas uma área, um fator da sua vida, todos os problemas da sua vida sumiriam. Por exemplo, tem coaches que falam que se você tem um problema, basta treinar. Outros falam que é questão de mentalidade. Outros falam que é uma questão emocional. E assim por diante. Só que houve um momento da minha vida que eu percebi que isto, em partes, era uma inverdade. Pois eu tinha um desafio, eu focava em uma área específica, por exemplo, a área física, como treinar, praticar artes marciais, correr, me alongar e assim por diante. Só que as outras áreas da minha vida que estavam mais fracas, elas não eram necessariamente fortalecidas por conta do meu esforço na área física. E foi aí que eu comecei a entender
que focar em uma área não adianta em nada, pois a vida é composta por várias áreas. Aí nisso eu comecei a entender que, que nenhum coach teria a resposta que eu teria, a resposta que eu deveria receber, para que a minha vida então fosse boa. Aí nisto, eu comecei a pesquisar de forma mais aprofundada a questão de como resolver de fato tudo que está, tudo que estava acontecendo na minha vida. E nisso e consequentemente, eu acabei pesquisando algumas filosofias, algumas falas e citações de mentores, grandes pensadores do passado, e assim vai. Eu até mesmo já li alguns textos de Platão, Sócrates e Aristóteles. Só que ainda assim, por mais que eles sejam vistos como a nata da sociedade intelectual, nem todos os seus conselhos, que as pessoas dizem serem ótimos, ser perfeitos, me ajudaram de forma clara e objetiva. Pois ainda assim eu sentia que faltava algo. E de fato, faltava. Mas foi aí que eu me dei de cara, que eu me deparei com a então, com a então técnica que eu utilizei e que utilizo até hoje e que utilizarei até o fim da minha vida. Até este meu corpo aqui, que é carnal, que é físico, se decompor e voltar ao pó. Que eu usarei, sem sombra de dúvidas. Claro, claro, de uma forma mais racional, caso eu descubra em algum momento que esta filosofia da qual eu estou a seguir, esta sabedoria, é errada, obviamente eu irei mudar de ideia. Só que o que eu quero dizer é que, com base em tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu ouvi, pensei, falei, e até mesmo presenciei, as chances dela ser errônea são baixas. Mas voltando, a filosofia em questão é então filosofia israelita ou sabedoria israelita. E o que seria esta filosofia filosofia barra sabedoria israelita? É justamente algo que existe desde o início da vida, só que foi ocultado, foi omitido pela grande maioria da massa, pela grande maioria das pessoas. O motivo posso falar em outro vídeo, mas posso dizer que o mundo jaz no maligno, ou seja, tudo aquilo que fosse e tudo aquilo que for ajudar de fato o ser humano será omitido ou será ou então será negligenciado para que pareça algo fútil, banal, desnecessário, ao ponto de que as pessoas não se voltassem para aquilo. Mas no que se baseia a filosofia israelita? Bom, a filosofia israelita, ou a sabedoria israelita, nada mais é do que um conjunto de práticas morais, intelectuais e espirituais que visam o aprimoramento total da vida de um homem. Ou seja, ele não busca apenas o seu desenvolvimento espiritual, mas sim o físico, social, emocional, conjugal, financeiro, tudo. Tudo como precisa para ter uma vida plena. Ela ensina. Ela tem literalmente a resposta para tudo. Aí você pode me perguntar, ok, e de onde vêm todas essas informações? Das escrituras. Só que tem um porém. A filosofia israelita e a sabedoria israelita, ela não é uma religião. Longe disso.
Em outro vídeo que eu farei mais posteriormente, mas que eu farei futuramente, eu irei explicar de forma clara o que seria ou não o conceito de religião. Mas eu posso lhe assegurar que neste vídeo a filosofia israelita não é uma religião, não é um dogma de, de tal, de tal criação humana que seria a religião. Ou seja, ela não é cristianismo, não é judaísmo, não é islamismo, nada que tenha como ismo em sua terminologia, nada. Ela seria a ideia ou o conceito que todos os seres humanos deveriam ter em suas vidas. Mas só foi quando eu comecei a testar e não apenas ouvir e a estudar essa filosofia, essa sabedoria, que eu comecei a ver que ela funcionava. Por exemplo, se eu estava com raiva, ela tinha um conselho para isso. Se eu não sabia como me expressar, ela também tinha um conselho para isso. Se eu não sabia como ser moralmente bem desenvolvido, ela tinha um conselho para isso. Se eu não soubesse como me desenvolver como ser humano, ela tinha também um conselho para isso. Só que eu só descobri tudo isto quando eu coloquei em prática, pois de nada vale entrar por aqui e sair por aqui. Pois é como um homem que, quando se olha no espelho para ver a sua aparência, e tempos depois ele logo esquece da sua aparência, logo esquece do seu rosto. Ou seja, foi em vão, foi como um feixe de luz, como um piscar de olhos, que veio e que de repente sumiu. E foi então que eu decidi, quando eu compreendi a profundidade dela, passar esse conhecimento à frente. Esse conhecimento milenar, esse conhecimento profundo e denso para as pessoas, não só pessoalmente, e não só pelas redes sociais, mas também pelos meios de comunicações dos quais eu poderia me apropriar, do qual eu estou fazendo agora, do qual eu estou a utilizar agora, nesta gravação. E justamente este é o propósito deste canal. Eu pretendo lhe ensinar e lhe mostrar o que é filosofia israelita. E neste canal também eu irei estimular o seu raciocínio, ou seja, eu não irei empurrar goela abaixo, dizendo: se você não seguir o que eu disser, você se dará, você, você dará, você dará errado, você não será ninguém, você será isso, você será aquilo. Não, não estou aqui para isto. Eu estou aqui para te fazer pensar, para que você tome suas próprias conclusões. Eu irei mostrar a filosofia israelita e as filosofias que o mundo mostram, as colocarei lado a lado em cada vídeo e deixarei que a última decisão, que a conclusão seja sua. Pois eu penso que é isso que um professor, mentor, palestrante e até mesmo coach deveria fazer. Mostrar as perspectivas de um mesmo problema e as várias maneiras de resolvê-lo e deixar o seu aluno aprender sozinho, entre aspas, com suas experiências, para que então ele tenha total ciência daquilo que ele faz. Pois nada vale querer empurrar algo goela abaixo. Pois ainda que seja a informação correta, as pessoas podem acabar vendo como uma forma de querer mandar nelas. Então, com base nisto tudo que eu falei, com base no valor do homem, da sua conduta, dos seus frutos, do seu potencial, uma parte da história da minha vida, e com base na filosofia da qual eu vivo, na qual eu uso,
eu comecei a entender que, que eu não sabia viver, que eu estava a sobreviver e achava que estava vivendo. Mas isso também é tema para outro vídeo, que eu pretendo fazer um vídeo somente para isto. E eu vi também que, que muitas coisas que estavam na minha frente, como eu falei mais cedo, deixaram de ser óbvias porque eu estava centrando a minha atenção em outras coisas, mais banais e fúteis. E eu percebo que isto não aconteceu só comigo, e não acontecia apenas comigo, mas eu vejo até mesmo na rua, eu vejo na internet, eu vejo. Não, eu não vejo televisão, mas nos meios de comunicações, em todo lugar onde eu passo, eu vejo um problema, uma pessoa passando por uma dificuldade que eu sei a solução, que eu sei como ajudá-la, só que eu penso, nossa, eu tive o privilégio de ter essa informação, mas essa pessoa não. Aí nisso me deu vontade de fazer vídeos, de fazer até mesmo livros, mentorias, consultorias, para que eu pudesse ajudar essas pessoas. E até mesmo eu vejo como um propósito, pois, pois acima de todo interesse que um homem pode ter, antes de todo interesse, ele deve ver um propósito, deve ver um porquê, e deve ter um como, e não apenas aquilo que ele quer, aparentemente, mas sim aquilo que ele precisa e aquilo que ele deve fazer. E uma das formas de realizar isto, eu vejo que é transmitindo esse conhecimento que eu estou absorvendo, que absorvi, e que irei absorver ao longo da minha jornada, e que passarei também aqui. Eu sei, talvez, como falei mais cedo, essas palavras soem como ríspidas, como duras, como, como palavras amargas, pois você tem que se movimentar para que seja valorizado, caso seja um homem. Mas querendo ou não, se, se qualquer pessoa fosse valorizada, não teria sentido algum em ser valorizada. Imagina uma pessoa que não se esforça nem nada e é valorizada. Não que isso não aconteça, mas imagine que isso se escale, ou que isso se escalasse em todos os níveis. Aí não faria sentido. Ou seja, só a dificuldade em si, a dificuldade, só o processo em si de evolução para ser valorizado, para ser para ser um bom homem, só nisso já mostra que você é diferente e que você pode ser diferente. Mas como eu falei, tem que saber não apenas o que fazer, mas como fazer e o porquê de fazer, para que tenha consciência dos seus atos e bons frutos. Caso você tenha gostado do vídeo de hoje, comente aqui abaixo o que você achou, curta, comenta e compartilhe para as pessoas que você sente que precisa deste vídeo e desta informação. E desde já, aproveite o máximo possível deste conteúdo.